Olá pessoal, aqui é o seu Unhó. Hoje nós vamos construir um parque totalmente inspirado no filme Dinossauro da Disney, no Jurassic World Evolution 2. Eu já construí o recinto dos Carnotauros, vocês podem ver aí as jaulas, mas a ideia para esse parque é fazer com que ele pareça uma reserva natural. Então, mais uma vez, eu vou usar aquela técnica das jaulas invertidas, entre aspas, com os animais soltos e as pessoas presas, e as áreas destinadas aos visitantes serão simples. Eu estou no modo livre do Arizona e minha ideia é fazer a entrada do parque e as exibições dos herbívoros em uma área alta. Hoje eu vou aproveitar para mostrar como faz toca para carnívoros pequenos. É bem simples, nós temos que fazer uma cavidade e colocar um alimentadouro de carne para que os animais sejam atraídos. Após isso, nós vamos começar a posicionar várias pedras grandes ao redor do alimentadouro, deixando apenas a entrada livre. E vamos encaixando as pedras até que eles lembrem, de certa forma, uma toca. Quando acabarmos com as pedras, a gente usa a ferramenta de terreno para poder aumentar um pouco mais o chão ao redor do alimentadouro. Isso é o mais próximo que a gente pode fazer de uma toca para carnívoros no jogo, já que existem certas limitações e não é possível colocar itens dentro de outros itens e nem fazer túnel. Mas se você joga no computador, que não é meu caso, você pode baixar um mod que tira todas as limitações das ferramentas de edição de terreno. Agora vamos falar das espécies de dinossauros, répteis e anfíbios que aparecem no filme. Lá tem iguanodonte, parasaurolophus, brachiosauro, pachyrhinosauro, ichthyornis, longsquama, carnotauro, oviraptor, um anfíbio que talvez seja um colazucos, talaruros, geostenbergia, velociraptor, microceratus, styracosaurus, anquilossauro, stigmoloch, struthiomimus. E no caso de Kron e Bruton, algumas pessoas pensam que eles são iguanodontes, outras acham que eles são mutaburrassauros, e tem outras pessoas que acham que eles são autorhinos. Para representá-los, eu vou utilizar dois mutaburrassauros. Lógico que eu queria colocar todas as espécies do filme no parque, mas nem todas elas estão no jogo. O Microceratus eu vou substituir pelo Homalocéfalo. O Ur é um anquilossauro muito pequeno e com um design bem peculiar, então no jogo não há nenhum anquilossaurídeo que se pareça com ele, mas eu preferi representá-lo com um Crinctossauro por causa do tamanho. E no lugar do Velociraptor eu vou utilizar o Troodonte, pois o design do Raptor de Jurassic Park é muito icônico e bem diferente do design do filme da Disney. À direita do recinto dos Carnotauros eu construí a jaula dos Raptores. E bem em frente à exibição, eu construí uma pequena e simples praça de alimentação. Nesse parque vão existir apenas duas praças de alimentação, já que a minha intenção é fazer com que ele pareça uma reserva natural. Então é melhor não exagerar na área urbana do parque. Próximo ao aviário, eu construí outra praça de alimentação, que fica bem em frente à exibição dos estigmólogos. Essa praça é bem semelhante àquela primeira, mas é um pouco maior e é integrada com a parte da frente do aviário. E como a galeria de exibição do aviário é bem pequena e simplesinha, eu coloco três, uma do lado da outra, e prefiro fazer a entrada com vários itens de decoração e caminhos bem largos. Porque se você apenas colocar a exibiçãozinha lá, conectando com um caminho simples, vai ficar feio. Por fim, eu construí um pequeno, minúsculo complexo de hotéis. Como a gente está no bioma do deserto, eu construí um pequeno lago atrás para poder melhorar um pouco a paisagem e tentei fazer com que parecesse uma praia artificial. Coloquei alguns caminhos ao redor da água, coloquei guarda-sol, algumas luminárias e só isso. Pronto, pessoal. Terminei a reserva natural, agora vamos ver o resultado. A entrada do parque fica nesse lugar alto e se os visitantes seguirem o caminho reto, eles vão para as duas exibições dos herbívoros. As exibições ficam aqui em cima e os herbívoros ficam lá embaixo, em várias manadas. No final do vídeo eu vou mostrar a vocês como ficou essa parte do parque. O cercado do Carnotauro é simples,
assim como a entrada. Eu coloquei uma placa que anuncia que há dinossauro carnívoro. Infelizmente não existe uma placa para cada espécie do jogo. Pelo menos essa placa tem o crânio de um Majungasauro, que é um abelissaurídeo, e o Carnotauro também é um abelissaurídeo. Então não fica tão aleatório. Coloquei essas luzes maiores aqui na frente para poder chamar a atenção e coloquei luminárias pequenas na frente dessa primeira jaula só para denotar sua extensão. Eu coloquei essas várias pedras e plantas no começo do recinto e também elevei o terreno para dar a impressão que a jaula do Carnotauro foi construída em um terreno pedregoso. Ó, pessoal, esse é o esquema de cores mais parecido com o que a gente vê no filme. Eu sei que ele tá muito mais verde do que deveria estar, mas é o que mais parece, né? O Carnotauro do filme, ele é rosa em cima e amarelado na parte inferior. Esse aqui, ele também é bem rosa, né? Meio roxo na parte superior, e na parte inferior, ele é esverdeado. Para fazer um Carnotauro assim, é só você utilizar a cor de pele manguezal e deixar o padrão em branco. Seguindo à direita, a gente vai parar no recinto dos Velociraptores, que no caso são os Troodontes. Vocês podem ver que aqui eu fiz uma praça de alimentação bem simples e pequena, bem em frente à exibição dos dinossauros. Indo pelo lado esquerdo do recinto dos Carnotauros, a gente vai parar na praça da alimentação, que fica bem em frente à exibição dos estigmólogos. Essa praça da alimentação é bem semelhante à primeira, porém ela é um pouco maior e se integra com a entrada para o aviário.
Aqui eu construí a parte operacional do parque. Se você não joga Jurassic World Evolution 2, provavelmente você não sabe, mas é necessário que você construa o aparato para deixar o parque funcional. Se você não construir todos esses prédios, você não consegue incubar nenhum dinossauro. Esse aqui é o quarteto famoso, né, do filme: Aladar, Beiline, Emma e Ur. Esse é o esquema de cores mais parecido com o de Aladar. É só utilizar a cor Floresta Amazônica e deixar o padrão em branco. O único problema que eu achei é porque a parte inferior é muito laranja. Se fosse um pouco mais claro, iria ficar muito parecido com o esquema de cores do filme. Como eu disse, eu utilizei o Crictossauro para poder representar o Ur. Eu preferi utilizar essa espécie do que um Anquilossauro, que aqui no jogo é muito gigante e draconizado. O legal é que o Crictossauro, ele é bem fofinho, ele tem essa cara de abestalhado, né? Igual ao personagem do filme. Eu deixei o Homalocéfalo todo laranjinha para poder lembrar ainda mais o Microceratops do filme.
E é isso, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Espero que você tenha gostado do resultado do parque. E se você gosta desses conteúdos sobre Jurassic World Evolution 2, por favor, se inscreva no canal que eu pretendo fazer muito mais vídeos futuramente. Obrigadão e tchau, tchau.